Fala comigo, meus queridos, bem-vindos a mais um Alloy Tech Cursos, o nosso querido curso de Python com inteligência artificial. Hoje nós vamos criar um bot de atendimento com WhatsApp e utilizando a inteligência artificial do Ollama. Então, bem-vindo à nossa aula prática número 8. Hoje você vai aprender a construir do zero um assistente inteligente que lê as suas conversas do WhatsApp e sugere respostas usando inteligência artificial rodando direto no seu PC, sem precisar de tokens, assinaturas, créditos, nada disso. Tudo de graça. Tá bom, e por que eu quero aprender isso? Bom, essa tecnologia ela abre portas incríveis para o mercado atual. Você pode aplicar esse conhecimento para atendimento automatizado, onde você responde dúvidas frequentes dos seus clientes de forma inteligente e personalizada. E campanhas de marketing, onde você cria fluxos de interação que engajam o público de maneira orgânica. Mas atenção, aviso importante. O uso dessas técnicas deve seguir os termos de serviço do WhatsApp. O uso indevido de disparos em massa ou spam pode resultar em sanções severas e banimento definitivo da sua conta. Use com responsabilidade e foco em produtividade. E o que vamos construir nessa aula? Nós vamos fazer um bot, que é um robô em Python, que utiliza o Selenium para automatizar o navegador e interagir com o WhatsApp Web, como se fosse você operando o navegador. O Ollama para rodar os modelos de linguagem de inteligência artificial localmente sem depender de APIs pagas. Isso a gente já aprendeu na aula 4. Então, se você não viu sobre o Ollama, volta lá, assiste e depois volta aqui. E, finalmente, o Python para orquestrar tudo isso com uma interface amigável no terminal. Mas antes de começar, nós precisamos nos certificar de que nós temos instalado o Python 3.10 em diante. No caso, eu uso 3.11, vocês, se estão seguindo o curso, estão com 3.14, então estamos de acordo. O Google Chrome, que nós vamos usar como navegador, e o Ollama, que nós aprendemos na aula 4, e hoje nós vamos usar ele nessa aula para fazer a parte de sugestão e humor das respostas. Então vamos para a configuração do ambiente. Vamos voltar para a pasta do projeto, que está aqui no G, Curso Python IA, e eu vou criar a pasta da aula 8. Vou fazer a abertura do Visual Studio Code, apontando para essa pasta que nós vamos trabalhar. Então, File, Open Folder, aula 8, Select Folder, e clica no botão para confiar nos autores. Cá estamos na aula 8. O que a gente faz inicialmente é abrir o terminal, New Terminal, e vamos criar o nosso ambiente virtual, como fizemos em todas as aulas. Python -m venv venv. Com o nosso ambiente virtual criado, vamos ativá-lo, venv scripts activate, e já temos tudo pronto. Vamos começar a instalar bibliotecas. Ainda no nosso terminal com o venv ativado, nós vamos digitar o pip install Selenium, que é o que vai controlar o browser, o WebDriver Manager, o requests, para a gente enviar comandos para o Ollama, e o reach. Esse reach ele é uma biblioteca para deixar o nosso terminal com cores mais bonitinho. Agora nós vamos fazer a automação do WhatsApp com Selenium. Para isso, vamos aprender uma técnica nova. Primeiro vamos criar o arquivo WhatsApp _client.py e vamos colar o código. Eu vou fechar o terminal por enquanto, depois voltamos no terminal. Então, colado o código aqui, lembrando que vocês têm todo esse código aqui na página do GitHub do curso Python e vocês vão pegar o link na descrição desse vídeo. Na pasta aulas, nós temos aqui da aula 8, esse arquivo WhatsApp Client vocês têm já pronto, então basta copiar, copia e cola aqui, ó, exatamente o mesmo arquivo, tá bom? Então nós temos aqui tudo pronto,
vamos entender o código. O que ele faz aqui de importação é a biblioteca de tempo do Python, a de OS, que é do sistema operacional, também do Python, todas as bibliotecas do Selenium com as funcionalidades que a gente precisa, o WebDriver, que é o gerenciador de janelas do Chrome, e o Rich Console para a gente fazer essa exibição mais bonitinha no console. Aqui nós estamos importando o Chrome Profile Patch do arquivo config. A gente já aprendeu a fazer importação de arquivos nas outras aulas. Então, a gente sabe que está faltando o arquivo config.py, que ele está tentando importar aqui com essa propriedade. Nós vamos resolver isso mais tarde. Aqui eu instancio o console para a gente usar, em vez de fazer só o print, a gente vai fazer console.print para ficar com essa exibição mais bonitinha. E aqui vem a coisa nova que nós vamos aprender nessa aula, que é a classe. A gente já usou funções, né? Mas classe a gente não viu ainda. Basicamente, a classe ela vai reunir um conjunto de funções que vai ficar fechada ali dentro daquele contexto dela, dentro da caixinha da classe. O que a gente faz é instanciar trazendo essa classe para a memória, o que ela vai montar todas essas funções e ferramentas para a gente na memória. A gente coloca no nosso código e chama como se fossem funções, só que em vez de chamar diretamente, a gente usa através da classe. A classe ela tem essa palavrinha-chave chamada self, que é para referenciar objetos dentro dela. Então, como ela é uma caixa fechada, tudo que está ali dentro é referenciável pela palavra self. Quando ela é tirada da memória, tudo é destruído. Então, é uma caixa de ferramentas que você usa e depois joga fora com tudo dentro. Se ficou desorganizado, se ficou coisa pendente, tudo aquilo lá vai ser descartado. E a sintaxe que se usa é essa, class, o nome da classe. E como eu falei, a classe ela tem as funções. A função primeira dela é a init, que ela é chamada inicialmente, ela é uma função interna, chamada inicialmente quando a gente instancia a classe, que a gente vai ver isso depois. O que ela faz é configurar variáveis internas, por isso que ela usa o self, self, ponto, o nome da variável que ela quer, e o nome que ela está recebendo, ela vai atribuir a uma variável interna. Assim como o driver, que ele vai criar o init driver, ele está chamando uma função interna dele, e a gente sabe que é interna porque ela começa... Ele tem o def, que a gente sabe que define função, e a função começa com underline. Aí a gente sabe que ela é interna da classe, que é para ser usada só internamente e não é externa. A gente já vai entender isso na hora que a gente for usar a classe. Então ela inicia essas variáveis internas da classe, o target name, o driver e o wait. Esse wait é uma ferramenta do Selenium para a gente, na verdade, desculpa, do WebDriver, para a gente poder esperar coisas acontecerem, como a página terminar de carregar e esses eventos que acontecem no browser. Então nós temos a função initDriver, que ela é executada logo quando inicia a classe pelo init, que é o construtor da classe. Então, quando ela é construída, ela vai executar esse init e o init chama o initDriver, que vai fazer o quê? Criar o Chrome Options. Esse Chrome Options é coisa específica realmente da sessão, né? Para salvar a sessão, porque inicialmente a gente vai abrir o Chrome, ele vai pedir o QR Code para logar no WhatsApp, e isso é salvo num arquivo para não ficar perguntando toda hora. Então, disable GPU, Windows Size parará, ele vai criar, né, o tamanho, especificando o tamanho da janela que vai criar. São só opções ali para abertura da janela do Chrome. Aí ele cria o serviço e injeta no driver. E ele retorna esse driver, que vai ficar armazenado dentro dessa variável self-driver aqui que a gente vai usar depois. E aí nós temos a função de abrir o WhatsApp. Essas são externas, não começa com underline, então eu posso usar, a hora que eu instanciar essa classe, essa função eu vou poder usar, que é para abrir o WhatsApp. Ele vai navegar até o WhatsApp, ele vai imprimir aqui no nosso console que ele está aguardando o carregamento do WhatsApp. Ele determina quais são os seletores. Isso é chamado, a técnica é chamada de web scraping. No caso, a gente vai descobrir pelos elementos da página, HTML, divs, buttons, etc. e tal. E existe um padrão chamado expat, que a gente consegue achar essas coisas na página, talvez por termos. Eu quero achar o botão que ele tem o area label nova conversa, que eu sei que esse botão é específico lá para nova conversa. E eu quero achar isso na página web. Então eu digo quais são os seletores. Aqui ele já montou específico para o WhatsApp, então a gente não precisa se preocupar. Essa parte ele usa a biblioteca de time para descobrir o tempo atual, que é o tempo de início, que ele vai rodar um while, e ele vai rodar esse while até que o tempo chegue em 120 segundos. Vai dar 2 minutos aí.
E no XPath, que é o que eu estou falando aqui dos selectors, ele vai começar a procurar no HTML da página em execução por esses elementos. Por quê? Porque a gente precisa clicar num botão, a gente precisa clicar numa caixa de texto para preencher o texto. É isso que ele está fazendo aqui. Então ele está procurando no driver, usando aqui o Find Elements, para achar o elemento. Achou o elemento? Quer dizer que ele terminou de carregar a página e a conexão foi estabelecida. E ele retorna, beleza. É isso que ele faz aqui. Se ele não consegue, enquanto ele não consegue, ele fica rodando isso. E ele tem o accept, se ele dá erro, ele continua, né? Dá um sleep, tenta de novo. Por 2 minutos ele fica tentando esperar a página carregar. Se ele não conseguir, aí ele levanta uma exceção dizendo, ó, não consegui esperar a página carregar. Nós temos o Find Contact, que vai fazer o quê? Achar um contato para a gente conversar com ele. Aí ele vai dizendo aqui, ó, buscando o contato que foi definido, isso a gente vai ver como é que vai definir. E ele tem também os selectors aqui, tá vendo? Ó, pesquisar ou começar uma nova conversa. Ele está querendo achar o campo de texto que é o da pesquisa, para poder escrever o nome do contato para achar esse contato. Aqui, ó, para os seletores, ele vai pesquisar os seletores, vai tentar achar a mesma coisa. Ele vai ficar aqui para cada seletor tentando achar. Como a página já está carregada, ele não precisa ficar esperando o tempo. O seletor tem que estar lá já. O elemento da página, né? Já tem que existir lá na página e ela está carregada. Aí, se ele não achar, quer dizer que ele não conseguiu encontrar a caixa de pesquisa. Isso às vezes acontece porque o WhatsApp Web, se eles mudarem alguma coisa na página HTML, a gente já não vai mais achar aquele item e vai ter que fazer uma manutenção aqui. E a manutenção é exatamente nos selectors. A gente vai entender isso já com calma. E ele achando essa caixa, o que ele vai fazer? Ele vai clicar na caixa, igual a gente faz normalmente numa página. Você vai entrar, por exemplo, no Google para pesquisar. Então eu vou aqui, ó, Google, ó. Eu tenho que clicar na caixa para ele deixar eu pesquisar. Pesquisar. E aí eu vou digitar. É só para a gente entender como é que funciona, como é que ele acha as coisas na página e ele interage com aquilo. E ele vai fazer o Send Keys. Ó. O Send Keys é a função que vai do WebDriver para enviar como se a gente estivesse digitando lá. E ele tem aqui o Ctrl mais A. Ele está limpando a caixa de texto para começar. Ele está enviando a tecla Ctrl mais o A, que é o seleciona tudo. Ó. Ctrl mais A seleciona tudo. E depois a tecla Backspace, o que ela vai fazer? Apagar tudo. Então ele está limpando o Search Box, caso tenha alguma coisa digitada lá. E depois ele vem aqui e pega o Target Name, que vai estar configurado, que a gente já vai ver mais para frente, e vai fazer o Send Keys daquele Target Name. Então se eu botar o nome Renato, ele vai digitar lá. Vocês vão ver, isso é muito legal. Vocês vão ver digitando lá, Renato. Ele dá um sleep de 100 milissegundos para imitar o humano digitando, né? Não sendo um negócio parecendo robótico, mas parecendo mais humano. E aí ele dá o Enter ó, no final, porque aí ele vai terminar a pesquisa. Feito isso, o que acontece? Quando ele der o Enter, quer dizer que ele vai abrir aquela conversa com aquele contato. Então o chat já está aberto naquele contato. Aí a gente pode fazer o quê? O Send Message. Então vocês podem ver que cada bloco de coisa tá bem organizado. Ó. A gente tem o Find Contact, que ele faz uma coisa só, que é achar o contato e abrir o chat para a gente conversar. O Open WhatsApp, também que ele só faz uma coisa, abre o WhatsApp e espera carregar a página. Se existir o elemento que ele está procurando, quer dizer que a página terminou de carregar. O Send Message, ele vai simplesmente achar o seletor lá, que é o campo de conversar com o contato, e começar a digitar. Ele vai achar o elemento, achado o elemento, ele começa a digitar, mandar o Send Keys. Então começa a ser um negócio que vocês começam a entender. Então começa a ser um negócio fluido. Ele vai fazendo isso, é sempre mais ou menos a mesma rotina. Ele procura pelo elemento, achou, clica nele e manda os caracteres que você quer. E no final aqui ele manda o Enter. O Enter vai fazer o envio da mensagem. Essa mensagem também a gente configura daqui a pouco, tá? O Get Chat History, ele faz o quê? Ele tenta pegar as últimas mensagens para saber qual foi a resposta da pessoa com quem você está conversando, para poder depois enviar isso para o Olhama. Mas como essa parte é do WhatsApp, não tem nada de Olhama aqui. Então, aqui a gente está justamente fazendo só as funções do WhatsApp, por isso que ela está dentro dessa caixa fechada que é a classe WhatsApp Bot, app Bot. Então esse é o código que vai fazer todo o gerenciamento com o WhatsApp. Vamos para a próxima etapa, que é usar a inteligência local do Olhama. Então vamos criar um arquivo de serviço do LLM Service, llm service.py. O LLM Service, ele é o serviço, é a ponte entre o Python e o Olhama. Mas primeiro nós vamos gerenciar os modelos para saber se a gente tem instalado o modelo que a gente vai usar.
A gente já aprendeu isso, então se você não está entendendo nada agora do Olhama, volta na aula 4 que eu ensino como instalar, configurar, baixar modelos, tudo, tá tudo explicado lá na aula 4. Aqui nós só vamos copiar o código do arquivo, e esse código inclusive é mais simples. Ele tem uma única função, que é gerar as opções de resposta para a gente enviar para a pessoa que a gente está conversando com base no que foi conversado. Aqui também nós temos a importação do arquivo config. A gente vai importar essa API URL, nós já vamos entender quando for criar o arquivo config. Então, não vamos prestar atenção nisso agora. O que a gente precisa ver é que existe uma única função que vai receber o chat history e vai enviar, olha lá, ele está dizendo aqui, envia o histórico de chat para o Olhama local e gera 3 opções de resposta. Então, a gente tem, como a gente já estudou, a gente precisa de um prompt. Aí ele diz aqui, ó, analise a seguinte conversa do WhatsApp e identifique o humor do contato. Em seguida, sugira 3 opções de resposta distintas e úteis, curtas e naturais. Sua resposta final deve ser exclusivamente um objeto JSON válido no formato XYZ. Aqui só ele vai gerar o JSON no formato, vai gerar um payload aqui para configurar qual é o modelo, e aí a gente vai ver que a gente vai ter que baixar isso, a gente já vai fazer isso. O prompt passado e mais opções aqui genéricas do modelo. E ele tem aqui um try, que o try eu não expliquei, mas o try, o bloco do try, ele funciona da seguinte forma. O que está dentro do bloco, ele vai tentar executar. Se ele não conseguir, ele vai cair nesse outro bloco de exceção. E aí você pode retornar dizendo, ó, deu erro. Então é assim que a gente sabe, faz tratamento de erro no Python. Dentro do try, ele coloca o quê? Faz o request da API, que ele vai chamar o Olhama via serviço, passa o payload, tem um timeout aqui se der algum erro, e ele dá um response raise for status. Tá, o Olhama retorna a resposta no campo response, aí a gente faz um JSON aqui, get, para pegar esse item do response, faz uma formatação aqui que ele está fazendo um replace aqui, enfim, caso o LLM envie de uma forma diferente, e ele retorna esse conteúdo que vai ser apresentado para a gente de volta para escolher as opções de resposta. Então esse é bem mais simples. E agora vamos fazer o gerenciamento dos modelos do Olhama. Para isso vamos voltar no terminal, porque antes de rodar o código a gente vai precisar garantir que o modelo está baixado. Aqui vocês podem fazer, como a gente já aprendeu na aula 4, o executar o Olhama. E existe um comando do Olhama, então dá um espaço list. Ele vai listar os modelos que a gente tem baixado. Na aula 4, a gente executou Olhama run Olhama 3. Ó. Então aqui ele está dizendo exatamente que a gente tem Olhama 3. Agora nós vamos baixar o Mistral. Para isso, digite Olhama run Mistral. Tá, eu tive algum problema aqui, mas é a instabilidade do Olhama mesmo. Vamos tentar de novo. Run Mistral. Aparentemente ele demora um pouco para... Agora ele vai. Ele demora um pouco para levantar o servidor do Olhama. Ele está dizendo aqui, ó, olha lá, timeout waiting for server to start. Então tem que rodar várias vezes aqui o mesmo comando para ele conseguir esperar levantar e aí rodar. Foi o que eu fiz aqui. Como a gente na aula 4 usou o Olhama 3, eu tentei rodar com o Olhama 3 até que ele funcionasse. E para sair, lembra, quem fizer isso tem que usar o /by para poder ir embora. Aqui o que ele está fazendo agora é baixando o Mistral. Vamos falar um pouco do Mistral. Então nessa aula usaremos o Mistral, mas você também pode usar o Olhama 3, apenas trocando o nome no comando, como a gente viu aqui. A diferença é a seguinte: o Mistral 7B, que são 7 bilhões de instruções, é extremamente veloz e eficiente. Ele roda muito bem em computadores com menos memória, né, com 8 GB de RAM, por exemplo, e é excelente para tarefas de automação como a nossa, o Mistral. O Olhama 3 ele já tem 8 bilhões de instruções. Ele é desenvolvido pela Meta, do Facebook. Ele é ligeiramente mais inteligente do que o Mistral, em raciocínios complexos, mas ele pode ser um pouco mais pesado para rodar, dependendo da sua placa de vídeo ou do processador. Então tem as duas opções, façam testes. A gente já aprendeu a usar o Olhama 3 na aula 4 e agora nós vamos usar o Mistral nessa aula 8.
Aí só para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, é o seguinte, o Olhama ele roda um servidor local, que era isso que estava demorando para levantar aqui, na porta 14434. E aí a gente envia uma chamada de post para ele, para o endpoint API Generate, com a conversa que a gente puxou do histórico. Essa IA, ela analisa o humor da conversa e gera essas 3 opções de resposta. Então vamos voltar. Vamos então para a orquestração e o loop principal. Vamos criar o arquivo main.py. A gente já aprendeu que o arquivo main.py é o arquivo do ponto de entrada. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai iniciar o bot e abrir o conteúdo, o contato desejado, né, que a gente quer conversar. Vamos colar o código dele aqui. Ó, então vocês vêm aqui no curso, vamos pegar o main, copia o código e cola. Deixa ele baixando aqui o Mistral. Vamos lá no começo do código para a gente entender o que ele está fazendo aqui. Porque aqui agora ele está importando o time de novo, para fazer funções de tempo, né? O hit console para fazer as coisas de exibição mais bonitinhas. E aqui ele está importando o WhatsApp Client. O que ele vai importar do WhatsApp Client, que é o nosso arquivo que está aqui? Ele vai importar justamente a classe WhatsApp Bot. Aqui ele instancia, ó, bot é igual ao WhatsApp Bot, e a gente passa o friend name para ele. Então a gente pode ver que na instanciação aqui, ó, do WhatsApp Bot, no init, ele tem o self, que é ele mesmo, e o parâmetro recebido é o target name, que é com quem que a gente vai conversar. E é o que ele está fazendo aqui. E a gente importa também do config, que é a última coisa que a gente vai criar, é qual é o nome do arquivo e qual é a mensagem que vai ser enviada para o amigo. Nome do arquivo, eu falei? Nome do amigo e mensagem a ser enviada para o amigo. Mais uma vez iniciamos o console aqui do reach para ficar bonitinho. E no main, ó, a gente vai ter o try. Então aqui vai ficar tudo dentro desse try. Se ele der algum erro, ele vai explodir aqui no final. Ó. Ele vai dar um console print de que deu um erro e exibir a mensagem de erro. E o finally, ele sempre vai ser executado. Se der sucesso ou se der erro, ele vai ser executado. E ele vai fazer o bot close. O bot close é importante porque ele é a função close da nossa classe do WhatsApp. Ó. O que ela faz? Self-driver quit. Isso é muito importante porque aí ele desliga o driver do WebDriver que está com o nosso browser aberto. Então ele vai fechar tudo e tirar da memória. Isso é importante. Então se der erro ou sucesso, no final, por isso que chama finally, né? No final ele vai fazer o bot close. Tá bom, então o que ele vai executar dentro desse try? Primeiro ele vai imprimir no console que ele vai iniciar a conexão. E aí agora sim, olha lá, ele vai no bot, que lembra da nossa classe, o Open WhatsApp? O código está todo abstraído aqui, porque tudo que está lá dentro ele vai executar como se fosse uma função que ele está fazendo, escondidinha. E a mesma coisa do Find Contact. São as duas coisas que a gente vai ter que fazer a princípio, que é abrir o WhatsApp, esperar, porque inclusive na primeira vez você vai ter que escanear o QR Code, e depois ele vai achar o contato com quem ele vai conversar, que a gente definiu no arquivo config que a gente ainda vai definir. Envia a mensagem inicial, então ele vai dizer aqui console print, qual que é a mensagem que ele vai enviar, e ele vai fazer o send message pelo bot, na nossa classe instanciada aqui do bot. Então vocês entenderam isso aqui, que o bot ele é uma instância da classe WhatsApp com todas as funcionalidades que ele trouxe da classe WhatsApp. Então o Open WhatsApp é uma funcionalidade, Find Contact é outra, Send Message é outra, é assim que funciona. Aguardando resposta, e aqui ele vai entrar num loop infinito. Ó, ele lê as últimas mensagens, gera a sugestão, aqui ele vai pegar o Get Chat History com 10 mensagens e gera a sugestão baseada no histórico. Esse Generate Response ele foi importado lá do nosso arquivo LLM Service, ó. É esse cara aqui. Então agora nós estamos juntando todas as peças. Se tiver erro na resposta, quer dizer que deu algum erro. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as sugestões, né, vindas da resposta da inteligência artificial. E ele vai exibir as sugestões de forma organizada. Ele faz um join aqui, ele exibe como 1, 2, 3, é bonitinho, fica bem legal. E pergunta para o usuário o que fazer. Ó, aqui embaixo ele terminou de baixar o model. Olha lá, ele terminou de baixar o model. Eu não vou usar a interface de chat dele, então eu posso dar /by e pronto, terminou de baixar o model, já está baixado, é o que a gente vai precisar para funcionar aqui. Então, voltando ao código, a gente vai perguntar usando o prompt ask
console reach aí, que a gente está acostumado a usar o input, né, que é o do console da biblioteca console do próprio Python. Como ele importou essa biblioteca que faz coisinha bonitinha, então, tá vendo? Ele faz bold yellow, ó, ele consegue colocar o texto do console em negrito com a cor amarela. A gente vai ver isso funcionando. E aí ele pergunta para o usuário, né, você quer usar qual a resposta? Ou então digite a sua resposta. E no final ele envia pelo bot, vai enviar para o WhatsApp de volta a resposta para aquele contato que nós estamos conversando. Então tá, vamos executar a nossa automação agora. Bom, a primeira coisa que precisamos fazer é criar o nosso arquivo config.py com as configurações que a gente precisa para fazer funcionar. Vamos copiar o arquivo config aqui do GitHub, cola ele e vamos colocar o nome do contato para teste, ó, na variável friendName. Aqui eu vou tentar ver se o meu filho me ajuda, que é o Nico. Vou ver como é que ele está cadastrado aqui no WhatsApp para poder pegar o nome certo. Essa configuração não precisa mexer porque é padrão do Oliama. A configuração também do Selenium para gravar aquele profile para não ficar perguntando toda hora o QR Code também é padrão, não mexa nisso. E aqui você pode mudar a mensagem padrão dessa literal que a gente tem aqui para alguma outra. O que ele faz? Ele usa o modificador F para adicionar o nome do amigo. Ó, ele pega o friend name e ele faz um split para pegar o primeiro nome, a primeira parte do nome. Então ele dá, opa, aqui como só tem o nome Nicolas, né? Se fosse Nicolas Aloy, aí ele ia pegar só o nome Nicolas, ia dizer, opa Nicolas, isso é um teste do meu novo script do WhatsApp. Pode responder qualquer coisa aqui para eu rodar a IA? Então nós temos tudo configurado para rodar. Então vamos lá, apesar da barulheira das criançadas aqui, vamos lá, hoje é Páscoa. Bom, executar o script é simples como escrever Python main.py. Agora vai. Olha lá, agora ele abriu o browser e ele está pedindo que eu autorize e vocês têm 2 minutos para fazer isso, senão ele vai estourar aquela exceção. Então aqui precisa ir no aplicativo do WhatsApp, aqui ó, dispositivos conectados, conectar dispositivo, vou escanear o QR Code aqui, e enquanto isso ele está esperando e ele está procurando a caixa de texto, que não apareceu ainda, olha, vai aparecer agora, olha lá, conexão estabelecida, ó, ele encontrou o elemento. Aí agora ele vai procurar, ó, Nicolas Aloy. Não, para! E eu vou agora combinar com o Nicolas para ver se ele me ajuda a fazer o teste aqui, calma aí. Vamos ver, combinei com ele aqui, que ele vai responder. Deixa eu alterar então o nome dele, que é Nicolas Marques, ó. Vamos no config, não é Nicolas Aloy, é Marques. Agora eu vou executar com o nome configurado correto e vai. Então vamos lá, agora vai ser mais rápido, porque ele não pede o QR Code, ele já salvou. O Nicolas escreveu ali, tá bom, olha lá, agora ele encontrou Nicolas Marques, olha lá que divertido que é isso, ele tá fazendo tudo sozinho. Opa, Nicolas, isso aí tá escrevendo lá. Para rodar na IA. Aí o Nicolas vai responder alguma coisa e ele tá aguardando essa resposta. Ó, alguma coisa. Aí vamos ver o que ele pegou aqui. Pelo jeito não funcionou do jeito que eu tinha testado da outra vez aqui, quer ver? A gente vai ter que fazer uns ajustes, ó, mas ele enviou a mensagem, ó. Ele enviou de volta. Olha lá, talvez você tenha sucesso em baixar vídeo para assisti-lo offline, se não houver restrições, assim você evita problemas com o tamanho do arquivo. Por que ele respondeu isso? Porque ele pegou as 10 últimas conversas. Então eu estava conversando sobre filme com ele, ó. Eu acho que não vou assistir para não ter spoiler, que ele não quer ter spoiler do filme. Então, ele pegou essas últimas respostas do Nicolas e aí ele me deu opções baseadas nessa conversa anterior. Então vai precisar de ajustes aqui. Deixa eu fazer uns ajustes. Então vamos fazer uns ajustes. Põe aí, editor, ajustes, porque a IA tá doida, tá alucinando. Bom, no final das contas, a aplicação está com um resultado esperado diferente do que eu tinha planejado a princípio. 2000 anos depois. Bom, vamos lá, pessoal. No final das contas, a IA me fez passar vergonha aqui. O código é outro. Aí, atualizei o código. Faz mais ou menos a mesma coisa, tá? Ele só tem um funcionamento mais bonitinho, ó.
Ele dá um menu de comando com opção para sair, para encerrar. Aí ele pergunta, dependendo da opção, ele sai, coisa que não estava fazendo no outro. Mas o resto é o mesmo. Vamos lá. Deixa eu avisar o Nico que eu vou testar. Outra coisa que eu não concordo aqui é pegar o histórico. E o Get Chat History, ele pega os 5 últimos como padrão, ó. Ele já vem aqui setado como 5. Se eu não passo nada, ele vai então setar como limite 5. Eu acho bobagem o limite 5. O limite tem que ser 1. Então a gente passa 1. Por quê? Porque eu vou responder, eu quero sugestões para a resposta que eu estou recebendo da pessoa que eu estou conversando. Não um histórico de 10 respostas para trás. Tudo bem que ajuda na memória, mas aqui no caso, vamos responder só o que está sendo perguntado, né? Ó, vou salvar e vamos executar esse código novo que eu já vou subir para vocês. E ele é mais interessante, ó. Ele vai abrir o bot de atendimento no WhatsApp. Ó, vamos lá. Abriu o browser, mesma coisa. Aqui eu já estou logado, não precisou do QR Code. Ele vai achar a conversa lá. Nicolas Marques. Aqui ele deveria ter limpado, ele deveria ter feito aquele negócio que era limpar. Seria interessante. Vamos ver o que o Nicolas vai responder. Porque agora ele parou, olha que interessante. Aqui ele parou o seguinte, ó. Ler histórico, então agora ele está me dando opções. Eu posso encerrar aqui. Porque o outro estava rodando infinitamente, né? Nesse código, se eu digitar 2, eu saio, eu encerro. E também estou esperando, para quê? Para que ele responda. Lógico, eu posso ficar pingando lá para ver se ele respondeu, para ver se ele respondeu, para ver se ele respondeu. Vamos ver, está digitando alguma coisa. Ó, desculpa, estava assistindo anime. Foi a resposta dele. Vamos usar essa resposta aqui. Ó, ler o histórico e gerar sugestão. Agora eu vou, aperto 1 e ele vai aqui ler, ó. Estava assistindo anime, ó. Ele me disse qual que era o histórico. E agora ele está executando a IA para me dar sugestões. Olha lá que interessante. Agora ficou bem melhor a exibição aqui, ó. Análise do humor. O contato está usando um tom humorístico, ironizando sobre a atividade de assistir anime. Aí as respostas que eu posso ter agora está bem mais consistente, ó. Tá vendo anime legal? Qual o seu favorito? E você tem algum conselho para um novo fã de anime? A opção 3 é, então, qual a história mais engraçada que você já viu? Ou escrever uma mensagem customizada, que é a opção 4, ou voltar, que é a opção 5. Eu gostei dessa primeira, vamos botar a primeira. 1. Aí ele vai agora enviar para o Nico, ó. Tá vendo anime? Legal? Qual o seu favorito? Ó, ele vai responder e agora eu tô aqui no controle da situação. Assim que ele respondeu, peço para ele ler o histórico de novo. Jujutsu Kaisen. Ó, mas ele está escrevendo agora 2, ó. Aqui já vai dar problema, porque como ele escreveu 2 respostas, eu só vou pegar a última. Aqui talvez fosse interessante ele pegar, de repente, as últimas respostas antes da minha pergunta. Não um número fixo, porque ele está falando, pega as últimas 10. Não, tem que pegar, de repente, as 2 a partir da minha pergunta. Então são melhorias para a gente fazer aí. Vamos então colocar aqui, lê o histórico e gera sugestão. Tá vendo? Ó, o histórico lido foi, mas estou assistindo o outro. Vamos ver a análise de humor. Ó. O contato está usando um tom irônico, sugerindo que ele está ocupado assistindo em outro lugar em vez de responder a mensagem. Aí já se embanando um pouco, tá vendo? Ó, qual é o que você está assistindo? Aí ele começa a dar umas alteradas, né? Ó, você não me deixou ver, qual filme ou série é essa? Tá assistindo algo legal? Vamos trocar. Só que aí ele já respondeu, né? Ele disse que estava assistindo o Jujutsu Kaisen. Sim. Tá vendo? Aí, conforme depende da resposta, começa a ficar complicada a conversa para o chatbot, por causa do contexto, né? Então, a gente vai ter que estudar agora formas de melhorar esse contexto. Eu vou tentar também depois, na próxima aula, fazer o teste com um amigo meu, que aí ele é um adulto, ele não é uma criança, então talvez ele me dê respostas mais interessantes, e a gente vai partir daí. Mas a automação tá funcionando. Tá aqui tudo beleza. E aí eu encerrar, então vamos encerrar, ó, 2. Ele encerra e ele sai, aí ele fecha, já fechou o browser, que isso é importante para ele limpar tudo, as coisas de memória, né? Para ele limpar todos os recursos utilizados de browser, memória e tudo mais. E é isso. Então atualizei o código para vocês no GitHub. Vocês podem pegar o link aí na descrição e vocês vão ter o código atualizado. E aí fica os desafios para vocês. Primeiro desafio que fica é conseguir fazer com que a inteligência crie essa memória, de forma de lembrar a conversa para poder responder de acordo. Criar um filtro de palavrão, por exemplo, uma coisa que é interessante de implementar. Um sistema de log de arquivo TXT para salvar todas as sugestões que o bot gerou durante o dia.
E esse desafio, inclusive, pode ser usado para gerar a memória, em que a gente acesse o histórico do que foi dito, mais a memória do que foi conversado, para que ele saiba e consiga dar uma resposta de acordo. E outra coisa que seria um outro desafio é quando o bot ter 90%, por exemplo, de certeza de que aquela resposta é a certa, de confiança, ele envia aquela resposta sem precisar de autorização, automaticamente. E é isso, use esse conhecimento com responsabilidade, automatize com produtividade, nunca para spam, hein? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos continuar nesse assunto, melhorando esse bot de atendimento para a gente tornar ele mais inteligente. E até a próxima aula. Fui!